Esse é o Ancapso e nós vamos falar do amigo do Lula, o Gustavo Petro, lá na Colômbia, que está cada vez mais enrolado, né? Recentemente, o Gustavo Petro revelou que o governo Trump revogou o visto dele. Ele não pode mais ver o Pateta, não pode mais ver o Mickey. Mas quem dera os problemas do Petro fossem só este, tá? O Petro, na verdade, o governo dele está desmanchando. A gente já falou sobre isso em outros vídeos. Vários ministros pediram demissão. E o mais recente foi o Álvaro Leiva. Álvaro Leiva pediu demissão e entregou uma carta que, para vocês terem uma ideia, fala que, olha só, eu no primeiro momento eu estava empolgado com o governo, achei que você era uma figura boa, positiva para fazer igualdade na esquerda, não sei o que lá. Relevei o fato de você ter sido parte do M19, do grupo terrorista M19, coisa e tal. Relevei o fato do seu passado de viciado em drogas, mas em Paris eu tive a confirmação que você continua viciado em drogas. Isso, o Petro, em Paris, fugiu do hotel, foi pego pela polícia francesa comprando drogas e ele teve que dar um jeito de resolver o problema lá diplomaticamente para não ficar feio para o Gustavo Petro. O Gustavo Petro é um viciado em drogas. Igual o Lula, é um viciado em propina, é um viciado em cachaça e é um viciado em roubar o povo brasileiro. Essa notícia foi sugerida por não é Petro, é Petro, Altieres, Adnan Moreira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E também obrigado aí ao ouvinte que falou, me esclareceu que é Petro, não é Petro que se fala o nome do presidente da Colômbia. Então, falaremos Petro a partir daqui, né? O Gustavo Petro disse que o Trump revogou o visto de entrada dele nos Estados Unidos. Lembra daquela época em que o Trump falou para os aviões voltarem, aquela lorota toda de que não, que estão trazendo deportados, algemados nos aviões, sempre fizeram isso. O avião saiu dos Estados Unidos ainda de acordo com ordens do Biden, mas o pessoal resolveu criar caso aqui na América Latina, o Petro, o Lula e vários outros, né? No final das contas não deu em nada, continuam os aviões vindo do mesmo jeito, porque sempre vieram desse jeito. Enfim, e nessa brincadeira o governo Trump fez um monte de retaliação contra a Colômbia voltou atrás, as retaliações voltaram atrás, mas não a do Petro. O Petro teve seu visto negado nos Estados Unidos, ele não vai mais ver o Pateta, não vai mais ver o Mickey. Eu acho que é uma coisa excelente, um bom começo para um monte de gente na administração Lula, tá? Podia pegar uma barca de gente na administração Lula e aplicar o mesmo princípio, o Trump seria ótimo nesse caso. Mas esse não é nem de leve o maior problema do Petro. O Petro está com o mesmo problema do Lula. Popularidade extremamente baixa, ninguém quer saber mais do Sosa lá, só fez merda lá na Colômbia. Lembra, ele foi o primeiro governo realmente de esquerda na Colômbia em muito tempo. A Colômbia, ao contrário do resto da América Latina, sempre teve um posicionamento mais à direita no final das contas, até por conta da briga contra grupos terroristas, né? A Colômbia sempre teve grupos terroristas, Sendero Luminoso, M19, teve um monte de grupo terrorista ali. Então a população votava mais no pessoal à direita. O Petro foi o primeiro, mais à esquerda, a ganhar na Colômbia e evidentemente fez merda, né? E a situação do governo dele é que está desmanchando o governo dele, não tem mais apoio nenhum. É igual do Lula aqui também, que mesmo os partidos de base nem querem mais ser ministros do governo dele. Bom, aqui ó, veja a carta explosiva que Álvaro Leiva mandou a Gustavo Petro sobre os segredos de Laura Sarabia e a passagem dele pelo governo. Então esse rapaz aqui, o Álvaro Leiva, é um diplomata de carreira, já tinha uma visão na diplomacia de muito tempo e coisa e tal, e foi nomeado pelo Gustavo Petro como o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, né? Então ele disse que nessa carta que ele ficou muito agradecido, né, que acreditava no projeto do Gustavo Petro de um mundo mais solidário. Aqui, vamos ler a carta de uma vez, porque essa parte aqui é a parte leve, a parte mais complicada é isso daqui, ó. Presidente da Colômbia é um viciado em drogas, diz ex-ministro, justamente essa carta do Leiva, né? Tá aqui a carta dele, publicada no Twitter, tá aqui no Twitter, ele ainda é presidente, né? Ainda é ministro das Relações Exteriores, mas pediu demissão, e a carta dele é bombástica, tá aqui, ó, protocolada na presidência da República, Álvaro Leiva Durdim.
é o nome do cara aqui, né? E ele tá falando aqui, ó. O saúdo com a mais sincera consideração, estimado presidente, o saúdo com a mais sincera consideração. Durante semanas estava pensando no que fazer depois que escutar a sua voz de ministro seu e das preocupações que têm surgido do conhecimento direto do que tem acontecido no seu governo. Então, ele está dizendo que já há algum tempo ele estava preocupado com o que estava acontecendo no governo do Petro, né? É certo que sempre fui um funcionário de alto nível, sempre estive próximo de você, você bem sabe, e a razão pela qual falo essa mensagem hoje nas redes sociais é para dar conhecimento ao meu estado de ânimo do que considero ser o meu dever urgente que eu tenho nesse momento, né? Você em primeiro lugar e o necessário da nação inteira, e também a nação inteira, ou seja, ele está escrevendo essa carta porque ele deve uma explicação para o presidente, né? Ele foi contratado pelo presidente, mas também a toda a nação peruana, né? Aqui, ó. Você sabe, presidente, que no seu discurso de campanha me entusiasmou. Igualdade, liberdade, fraternidade, justiça social, paz integral, com oportunidade para todos e não sei o que lá. Ou seja, o cara foi empolgado com a campanha do Petro, como muitos colombianos. O cara ganhou a eleição no final das contas, né? E em nenhum momento eu te falhei, presidente. Eu sempre me entreguei ao trabalho, fiz todo o possível para fazer o melhor para esse presidente, para esse governo, mas hoje eu tenho dúvidas, né? E aí, deixa eu começar um negócio aqui, porque é muita coisa, tá? Se ficar muito longo aqui, vai ficar entediante, né? Vamos começar o passo aqui, ó. Presidente, na época que eu fui nomeado, eu sabia que os seus antecedentes pessoais eram sujos. Eu sabia dos aspectos próprios de sua carreira como política. Alguma informação eu tinha sobre a sua vinculação ao M19. Mas o que me disseram é que você tinha algum conhecimento com os líderes, mas não fazia parte mesmo do M19, não sei o que lá, não pertencia às suas fileiras, né? Então ele falou, não, então beleza, então eu deixei para lá essa questão do M19. De novo, o M19 lá na Colômbia é um grupo terrorista muito mais violento que o PCC, o Comando Vermelho aqui no Brasil. O pessoal faz guerrilha muito mais séria, né? Então existe um problema grande. Elegeram um cara do M19 lá na Colômbia, né? O presidente da Colômbia, amigo do Lula, esquerdista da América Latina. Esses grupos terroristas todos apoiam a esquerda na América Latina. Aqui no Brasil o Lula tem o apoio do PCC, tem o apoio do Comando Vermelho. É a mesma coisa lá na Colômbia, né? Uma vez que iniciei minhas funções, me dei conta prontamente que você não falava com seus ministros, quase nunca. Havia apenas um grupo de pessoas próximas que ele falava, o resto não falava com ninguém. Diga-se de passagem, algo muito similar que o Lula faz aqui, né? E aí ele fala sobre as gravações de voz da Sarabia Benedetti, que foi um outro escândalo que teve lá com essa moça aqui, lá do Petro, lá na Colômbia, e ele fala também sobre a questão sobre o vício de drogas dele, né? Aqui, ó. Compreendi ao todo que manifestava que estava viciado em drogas. O Betim, que é um grande profissional, enorme reputação, me disse que se tratava de um enfermo, mas que estava em recuperação, que ele estava saindo do vício em drogas, né? Porém, todos esses recursos, no final das contas, caíram durante a visita oficial em Paris. Como a inteligência francesa foi incompetente para não saber o conhecido seu paradeiro, momentos embaraçosos para mim como pessoa e como seu chanceler, né? Ou seja, ele lá em Paris saiu para comprar drogas lá em Paris, o Petro, porque é viciado, precisava de drogas, e muito mais quando soube de onde ele estava nesse momento, ou seja, comprando drogas, né? Ou seja, no final das contas, ele percebeu ali que não tinha nada de tratamento, que não tinha nada de recuperação das drogas, que ele não era um ex-viciado em drogas. O Gustavo Petro é um viciado em drogas, ele estava procurando em drogas. O que eu podia fazer, né? Era o inferior a você e deixei me aproximar, tentei ajudar, assistir nesse aspecto, tentei convencer você ao contrário, coisa e tal. E assim a sua recuperação não tem acontecido. Ou seja, no final das contas, o que ele viu é que não tem recuperação nenhuma. O Petro é um viciado em drogas e continua consumindo drogas em grande quantidade na Colômbia. Que novidade! Quem imaginaria esse tipo de coisa, né? Quem poderia imaginar que um presidente de esquerda é um viciado em drogas na Colômbia? A carta é explosiva. Ele fala também desse escândalo dessa moça aqui, Laura Sarabia, que ela sabia de segredos não santos do Gustavo Petro, né? Então é uma moça jovem, e nessa carta ele lembra que Semana, que é um jornal, uma revista lá da Colômbia, né?
revelou os áudios entre a Sarabia, aquela moça, e o Benedetti. A Sarabia, na verdade, é ministra do interior do Gustavo Petro, né? Ela que controla o Gustavo Petro, lá que controla os outros ministros, né? E, no final das contas, essa publicação, o governo dele está em risco atualmente, não só pelas informações que já vazaram, mas pelas informações que ainda vão vazar. Ou seja, deve vir coisa mais pesada contra o Petro aí por conta de conversas que foram reveladas entre essa moça aqui, que é a ministra do interior do governo Petro, e o tal do Armando Benedetti, que é esse cara aqui, esse outro ministro lá do governo do Petro também. Rapaz, a coisa tá pegando fogo lá na Colômbia, hein? Não sei quanto tempo o Petro vai durar, não. É o mesmo problema do Lula aqui no Brasil, é o mesmo problema da esquerda no mundo todo. A esquerda está podre. Eles só conseguiram voltar ao poder comprando muita gente, dando muito dinheiro para um monte de gente. Na era da informação descentralizada e distribuída, com essas estruturas hierárquicas todas falindo, se tornando muito ineficientes, não tem como a esquerda se sustentar no poder. Não interessa o que faça o STF, não interessa o que faça o Alexandre de Moraes, não interessa o que faça o Lula, os dias da esquerda aqui no Brasil estão contados, como na Colômbia também. Não tem chance da direita não voltar ao poder.